Olá, gente! Muito boa noite! Quem estiver entrando aí, se puder me dar um oizinho. Para mim é uma grande honra estar aqui essa noite. Olá, quem está entrando. Gente, se vocês puderem só me avisar se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Márcia, boa noite. Leila, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, oiê. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Botei esse fone aqui para ver se ficava melhor o áudio. Então só me deem um ok se estão me ouvindo. Boa noite, Davi. Quem mais tá por aí? Leila, tá ouvindo? Boa! Ei, gente, que prazer estar aqui no perfil da Redecore. Para quem não me conhece, sou a arquiteta Priscila, já vou fazer uma apresentação e só esperar o pessoal entrando. Enquanto isso, eu quero fazer esse super agradecimento aí por esse privilégio de receber o convite da Redecore. Tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, gente, tem sorteio nessa live também, logo mais eu já vou falar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade, que é a minha grande paixão. Na verdade, é a minha dedicação desses últimos anos. Vamos falar sobre neurociência e arquitetura, como que a gente liga isso e como que a gente coloca isso em prática. Então eu vou só colocar aqui o títulozinho, deixa eu ver se eu consigo botar o título desta live. Eu vou botar assim, ó, neuro mais arquitetura. Só tô botando aqui, arquitetura. Enquanto o pessoal tá entrando, só tô botando aqui o título para quem entrar depois. Ó, fixar comentário. Tá. Ei, boa noite, boa noite. Fabi também, olá Priscila. Oi, gente, que prazer receber vocês então aqui. Tô fazendo essa invasão aqui no perfil da Redecore. Foi um convite muito especial que eu recebi. Na verdade, eu quero começar agradecendo essas várias empresas, na verdade, que fazem parte da Redecore. E eu vou pegar aqui a listinha que o pessoal me mandou, que eu faço questão de agradecer a todas as empresas que estão envolvidas aí nesse projeto sensacional. Então, a Baden Box, a Stofari, a Hades Tintas, a Ideli por Jaque Zappellini, a Latina House, a Marmogran, Mil Forros, Shine Esquadrias, Select Materiais e Iluminação e Toque e Retoque. Gente, é graças a todas essas empresas que eu estou aqui hoje, com o maior prazer, e inclusive vocês vão ter o privilégio aí de concorrer a um ingresso para o módulo inicial do curso que a gente ministra junto à NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, justamente que se dedica a estudar esse assunto tão fascinante que é a aplicação da neurociência na arquitetura, ou popularmente, como também é conhecido, neuroarquitetura. Eu queria saber se vocês já ouviram falar nesse assunto. Tô vendo que a Ju tá fazendo assim, a Ju é aluna nossa, inclusive. Quem é nosso aluno provavelmente já sabe muito bem o que significa isso. Mas quem não é nosso aluno na NeuroArc tem clareza do que significa neuroarquitetura? Deixa eu começar perguntando aí, eu já vou falar como é que vai ser o sorteio. Vou falar agora no início, tá? Mas eu não quero que vocês saiam aqui da live, eu quero muito que vocês assistam até o final, porque quem ganhar, inclusive, esse presentão aí da Redecore, que é uma vaga no nosso curso, vai poder aproveitar muito este conteúdo que eu vou falar nesta live, tá? Porque tem muito a ver com o que a gente aplica neste curso que eu tô falando pra vocês. Então, ó, serei em breve. Opa, que coisa boa, Fabi! Eu quero sim. Opa, tem gente aí querendo o curso. Bom, deixa eu já falar então como é que vai funcionar esse sorteio para acalmar a ansiedade aí de todo mundo, tá? Eu não sei se vocês viram já aqui no perfil da Redecore, mas o pessoal já divulgou como é que quais são as regrinhas então para esse sorteio. Acho que é super importante a gente só recapitular algumas coisinhas para ficar claro, tá? Então, quais são as regras para concorrer ao sorteio que vale um ingresso no nosso curso da NeuroArc Academy, que é o curso de Neurociência Aplicada à Arquitetura. E esse é um módulo super especial, porque o nosso módulo, a gente chama de módulo inicial, que são princípios básicos de psicologia e neurociência
para projetistas, tá? Então esse sim é o nosso, a gente diz que para você começar a aplicar isso, tem que saber esse primeiro módulo. E esse primeiro módulo, inclusive, gente, ele vai acontecer em outubro e é a última turma do ano. Então quem ganhar agora vai ter uma mega oportunidade mesmo, tá? Então como é que vai funcionar esse sorteio? Eu vou falar agora, mas de novo, não quero que vocês saiam daqui, tá? Mas o que o pessoal da Redecor tá pedindo? Para vocês fazerem um print durante esta live e postarem nos seus stories, marcando o @Redecore, tá? Deixa eu só ver se eu falei certo, ó. Publicar um story mostrando que você está assistindo a live e marcar o perfil da Redecore, tá? Então faz aí ou um print ou uma foto assistindo a live, alguma coisa assim, marca o @ da Redecore. Isso precisa ser feito hoje, até o final do dia. Então eu quero que vocês assistam aqui comigo, não saiam da live, assistam comigo o conteúdo e depois vocês vão fazer isso, tá? É importante que o perfil de vocês esteja no modo público, para que o pessoal da Redecore consiga mesmo ver esse story de vocês, tá? E daí o sorteio vai acontecer amanhã, então dia 18 de agosto, e vai ser divulgado aqui no perfil da Redecore, tá bom? Tá bom? Eu vou ganhar, o pessoal tá dizendo aí. Tá, gente, no finalzinho da live eu vou recapitular, tá? Como é que vai funcionar certinho o sorteio, mas já queria deixar agora avisado, então você escolha aí um print bonito pra tirar. Me marquem também que eu vou querer ver. Bom, gente, muito prazer, muito boa noite. Eu acho que agora já deu tempo do pessoal ir entrando. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou completamente apaixonada. Eu tenho me dedicado nesses últimos anos aí a estudar o que é, né? A neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente é tão conhecido como neuroarquitetura, mas que a gente precisa baixar um pouquinho mais e ir mais embaixo para entender o que de fato significa isso. Então por isso que eu lancei aqui no início uma perguntinha. Eu queria saber quem sabe exatamente o significado, o que é esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Alguém aí sabe? Eu brinquei antes que não pode ser aluno nosso, porque aluno nosso tem a obrigação de saber o que significa isso. Mas por que eu lanço essa pergunta pra gente começar o papo, tá? Quando eu tava conversando com o pessoal da Redecore pra gente ver o que seria o tema dessa live, surgiu essa ideia de falar sobre como colocar em prática. E eu acho sensacional, e nós vamos falar sobre isso, mas eu sempre gosto da gente ter claro o que é o conceito disso, para a partir daí a gente começar a entender, ok, de que forma que eu, que sou arquiteta, que sou designer, que sou decorador, consigo trazer esses conhecimentos para a minha prática profissional. Porque é isso que todo mundo quer, né? A gente não quer ficar estudando algo que fique só na teoria. A gente realmente quer algo que a gente possa introduzir na nossa prática profissional, que a gente possa desenvolver talvez projetos melhores, inclusive se diferenciar, né, de uma forma no mercado. Então é bastante importante a gente ter claro primeiro o conceito. E eu adorei que a Fábio já botou ali o impacto do ambiente nas pessoas. E eu vou começar com essa frase aí da Fábio, porque eu acho que nos dá margem para explorar um pouquinho o que significa este impacto do ambiente nas pessoas. Se a gente vai avaliar o próprio nome, tá? Vamos olhar o conceito, né? Que popularmente é conhecido como neuroarquitetura, e eu quero deixar aqui muito claro para vocês, quem tem mais de 60 pessoas aqui conosco, que todo mundo tenha claro que isso é somente um termo popular. Se você for buscar por artigos científicos relacionados a esse assunto, você não vai encontrar com este nome, neuroarquitetura. Isso se tornou um nome popular, assim como existe, gente, neuromarketing, neurobusiness, neuroeducação. Vocês já devem ter visto, já viram? Começou a ter uma série de estudos relacionando a neuro, que significa neurociência, e que na verdade a gente está falando da aplicação, então, da neurociência nessas áreas. Então, quando eu falei neuromarketing, a gente está falando de neurociência aplicada ao marketing. Quando a gente fala em neuroeducação, a gente está falando de neurociência aplicada à educação. E quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura, tá? Tenham isso muito claro. Neuroarquitetura é apenas um nome popular. Se a gente realmente, quem estiver disposto a se dedicar a esse assunto, comece a falar neurociência aplicada à arquitetura. Tá? Assim como pode ser neurociência aplicada ao design, neurociência aplicada ao urbanismo, entre outros. E aí, gente, quando a gente começa a ter claro que a gente está envolvendo duas ciências e que esse estudo é justamente relacionar as duas ciências, a gente não está criando uma ciência nova, a gente está relacionando duas ciências,
a gente começa a entender a complexidade que é este assunto e o respeito, inclusive, que este assunto merece. Se a gente fala em neurociência, que é a ciência que estuda o comportamento humano, eu adorei ali que a Fabi tinha posto, que é o impacto do ambiente nas pessoas. Então, quando a gente está falando em pessoas e a forma que a gente tem hoje de compreender como que uma pessoa reage a algo, é sim através da neurociência. A neurociência é a ciência que estuda esse comportamento humano. Então, quando a gente está olhando o foco pessoas, a gente está falando em neurociência. E quando a gente está falando em ambiente, a gente está relacionando a arquitetura, ao design, ao urbanismo, tá? Então, é importante a gente ter claro que a gente tem duas ciências envolvidas. E por que eu tô batendo muito nessa tecla de duas ciências envolvidas? Eu quero que vocês saiam, se vocês saírem dessa live tendo isso claro, pra mim já valeu. Porque, gente, a gente não está criando uma nova ciência. Para você desenvolver uma nova ciência, meu Deus, isso é algo de muito estudo, né? Isso é algo muito, muito profundo. Isso vai para academia. A gente tá falando aí de outra coisa se a gente estivesse falando de uma nova ciência. Aqui a gente tá falando do estudo que relaciona duas ciências. E é por isso que, quando a gente fala em neuroarquitetura ou neurociência aplicada à arquitetura, a gente está falando sim de um projeto que tem uma base científica. Então, para quem está chegando aqui agora, boa noite. Inicialmente, a gente está só definindo claramente o que é neurociência aplicada à arquitetura ou neurociência e arquitetura, tá? E depois nós vamos entrar na parte mais prática. Então, gente, a gente está falando de um projeto baseado em evidências neurocientíficas. E quando a gente fala isso, puxa, pode parecer no momento, meu Deus, mas o que isso significa? Sabe aqueles lugares? Eu vou tentar puxar um case prático e depois a gente traz uma explicação científica, tá? Então vamos ver. Não sei se vocês conseguem pensar agora em algum lugar físico que vocês... Putz, que é um lugar tão especial que quando você entra você se emociona, traz um monte de memórias, sabe? Que mexe lá dentro. Alguém aí lembra de algum lugar assim? Vocês conseguem lembrar de um lugar assim? Eu lembro, gente, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, participando de uma conferência sobre esse assunto, que aconteceu no Salk Institute. É um instituto que fica na Califórnia, na região de San Diego, e é um lugar tão espetacular que... tem um espelho d'água e quando o sol se põe, num determinado período do ano, quando o sol se põe, ele se põe exatamente no eixo desse espelho d'água. E essa foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Na hora que eu vi isso acontecer, eu lembro que eu me arrepiei, sabe? Você transpira, você fica assim, e eu me emocionei mesmo. Então, eu acho que vários exemplos, tô vendo aí, ó, a casa da avó, alguém falou a Disney. Nossa, a Disney é um mega exemplo, né? Quer provocar uma experiência, né? Quer emocionar alguém. Adorei várias casas da avó e eu também. Eu só pelo cheiro eu já consigo, se eu sinto um cheiro que é parecido com o cheiro da casa da minha avó, já me traz todas as lembranças. E aí, quando a gente pega esses cases bem práticos, que eu tenho certeza que qualquer um já viveu e já sentiu na pele o que é isso, consegue entender que de alguma forma existe alguma coisa nesse ambiente, e alguma coisa que não é místico, tá? É alguma coisa físico mesmo, que através dos nossos sentidos, seja que nem eu falei, o cheiro da casa da minha avó, ou o impacto visual de eu ver aquele sol se pondo no espelho da água, ou uma música que a gente pode lembrar, alguma coisa que vem através dos nossos sentidos, que é a forma como o nosso corpo absorve a informação externa e leva para dentro do nosso corpo, nosso sistema nervoso, faz a gente se emocionar, faz a gente ter reações fisiológicas. Isso é incrível. Isso é uma habilidade que você tem... Eu não sei exatamente quem é aqui da área da arquitetura e design, só põe aqui eu pra eu entender como é que tá mais ou menos. Ou se alguém não é, diz não. Diz eu, sim ou não. Só pra entender como é que tá a maioria das pessoas aqui. Mas quem é da área da arquitetura e design provavelmente já viveu isso com muitos clientes. Sabe como fazer um cliente se emocionar. Sabe como que um ambiente, o que colocar num ambiente para realmente criar um impacto. Ó, eu. Show.
E essa é e deveria sempre ser a essência da arquitetura e do design, a gente fazer os ambientes para as experiências humanas. Ó, tô vendo que tem um monte de gente aí, né? Então, o fato de você projetar pensando em como a pessoa vai reagir naquele ambiente é algo que eu tenho certeza que todo mundo aí que tá dizendo eu já faz ou se preocupa em fazer. Ó, alguns ali não. Quem falou não, me diz de que área vocês são. Que eu adoro ver os insights, que um dos pontos que a gente fala muito aqui é na questão da interdisciplinaridade. Eu gosto muito da troca que existe entre as disciplinas. Até o próprio estudo da neurociência e arquitetura é algo interdisciplinar, né? Ó, Então, gente, provavelmente vocês já fazem isso. Agora, qual é a diferença de você fazer um projeto com a aplicação da neurociência? É você mensurar isso. E olhem que incrível. Nos anos 90, não sei se vocês já ouviram falar, mas anos 90 foi considerada a década do cérebro, tá? Por quê? Porque a tecnologia começou a evoluir a um determinado ponto que a gente consegue hoje, enquanto a pessoa está dentro de um ambiente que vocês projetaram, por exemplo, se vocês quiserem, vocês conseguem colocar equipamentos de medição do cérebro e ver a resposta da pessoa, a resposta fisiológica da pessoa, o que está acontecendo no cérebro dela, que áreas são ativadas, e daí entender esse comportamento delas. Isto já é possível. Isto já tem estudos sendo feitos sobre isso. E daí sim, no momento em que a gente faz isso, no momento em que a gente traz um estudo científico, ou a gente realiza de fato um estudo científico durante o nosso projeto, ou a gente traz um estudo científico e usa como uma base para entender como que a pessoa vai reagir a esse nosso ambiente, aí sim, isso é neurociência aplicada à arquitetura. Círculo do Soleil, adorei. Entendem, gente? Eu quis muito reforçar isso aqui no início, porque eu tenho percebido, eu estudo esse assunto já há bastante tempo. Eu nem me apresentei, né, na verdade. Eu já começo a falar porque eu sou tão apaixonada pelo tema, mas enfim. Pra quem não me conhece, sou a arquiteta Priscila Benck. Minha formação inicial é arquitetura. Hoje eu me dedico muito a estudar neurociência, comportamento humano, porque eu busco este link, mas eu fui estudar nos Estados Unidos esse assunto, minha formação é lá. Hoje eu fundei aqui no Brasil, junto com a minha parceira Gabi Sartori, a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que é a NeuroArch Academy, e é a partir da academia que a gente está conseguindo hoje explorar mais esse assunto e divulgar mais esse assunto de uma forma sólida, de uma forma profunda, de uma forma profissional, tá? Eu falo isso porque esse termo acabou se popularizando. Eu me lembro em 2016, quando eu comecei a falar sobre esse assunto aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. E depois o termo se desenvolveu e se popularizou, que é super legal para mostrar a relevância do assunto, mas a gente precisa ter respeito pelo assunto. E infelizmente, quando as coisas se popularizam demais, a gente vê que elas acabam ficando muito no superficial. E daí eu adorei um post que uma aluna minha, inclusive, fez esses dias, que ela disse assim: fazer neuroarquitetura não é fazer simplesmente uma arquitetura legal ou uma arquitetura boa. Fazer neurociência aplicada à arquitetura, gente, é realmente incluir a neurociência. E a gente precisa bater nessa tecla em respeito aos neurocientistas. E por isso que eu falei antes, eu adoro discussões interdisciplinares, porque não tem como você fazer neurociência aplicada à arquitetura se você não tiver alguém da área da saúde. Esse já é um primeiro ponto, tá? A gente precisa estar em contato com esses profissionais da área da saúde, seja um neurocientista, um neuropsicólogo, um psicólogo, um médico, precisa estar conosco. Então, eu queria conceituar bem com vocês e nós já vamos entrar para a parte prática, que são os 7 passos da metodologia da NeuroArch Academy para colocar isso em prática, mas eu precisava conceituar no início para vocês. Tá claro isso, gente? Então, vamos resumir aqui o conceito de neurociência e arquitetura. É um estudo que envolve 2 ciências, neurociência e arquitetura, e que exige uma aplicação multidisciplinar. Então, a gente precisa estar em contato com outros profissionais para fazer isso. E por que eu digo isso e reforço isso aqui, tá? A nossa academia ela é composta por vários profissionais de várias áreas. A gente aprende pra caramba com eles, é muito legal isso. E
E eu reforço isso aqui porque eu já me desafiei há um tempo atrás a querer ser uma neurocientista e estudar neurociência. Eu não sei se alguém aí já teve a ideia de estudar neurociência. É algo hiper complexo. Não sei se alguém se interessa aí desse assunto, mas eu lembro de eu ter comprado os livros Fundamentos Básicos da Neurociência e dizer, meu Deus, o que é isso? E hoje eu faço pós-graduação, inclusive nessa área, mas assim, quanto mais é o tipo de assunto, quanto mais você estuda, menos você acha que sabe. É complexo. Então, por quê? E não faz sentido a gente querer saber tudo e dominar tudo. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que a gente pode sim fazer um bom trabalho, um trabalho sério, competente na área da arquitetura, do design, e a gente trabalha em parceria com esses outros profissionais de outras áreas pra gente conseguir ter este estudo, tá? Beleza? Tá claro, gente? Conceituei, então, com vocês o que é neurociência e arquitetura. Legal, o Marcelo tá dizendo que tá claro. Bora agora, então, pro que eu gostaria de passar pra vocês de prática, tá? E vamos tentar, obviamente, que esse é um assunto que mereceria muitas horas, tá? Mas o Instagram tem esse limite aqui de 1 hora de live. Mas eu realmente quero que seja algo muito prático pra vocês. E a partir do trabalho que a gente vem desenvolvendo na NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a gente chegou numa metodologia que é o que a gente acredita ser viável hoje para colocar em prática, seja você arquiteto, designer, decorador, enfim, que trabalha na área de projetos, tá? Porque assim, gente, como eu falei antes, se a gente precisa incluir a neurociência no nosso processo de projeto, existem hoje 2 maneiras de você fazer isso. Uma maneira é fazendo uma pesquisa neurocientífica durante o seu projeto. E o que significa isso? Por exemplo, que já existe, tá? Já tem gente fazendo isso. Por exemplo, você vai fazer um projeto e antes de você executar esse projeto, você vai pegar um perfil de um usuário que iria usar esse espaço que você está fazendo, você vai trazer ele para um laboratório sensorial, que vai ter projetado que vai ter simulado este seu projeto, seja através de óculos e de realidade virtual, ou seja através mesmo de um lab, né, de um laboratório onde ele está entrando imerso nesse ambiente virtual de como vai ser. E daí você vai simular através dos cheiros, através dos sons, tudo que ele vai experimentar nesse seu projeto. E à medida que você está simulando isso na pessoa, você também está mensurando o impacto disso no cérebro. E, consequentemente, você vai prever como que ele vai responder a esse ambiente. Isso já existe. Isso tem escritórios nos Estados Unidos. A Perkins & Will, por exemplo, é um escritório que em São Francisco tem um laboratório de experiências sensoriais, exatamente como eu falei aqui para vocês. Então, antes deles executarem os projetos, eles têm um público, então normalmente com o perfil dos usuários que vai usar esses espaços, eles convidam para ir para esse lab e ali eles mensuram como possivelmente vai ser a resposta das pessoas. Esse é um caminho. Só que esse caminho, gente, é um caminho que exige muito investimento, muito. E eu digo porque eu e Gabi, que é minha sócia, a gente tem comprado alguns desses equipamentos e a gente sabe que isso tem um custo altíssimo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde a gente estudou, ou tem empresas privadas que estão bancando isso, ou eles têm um governo que banca e investe em pesquisas. Então, tá sendo produzido pesquisas dentro de academias. Mas lá tem esse apoio, tem esse incentivo à pesquisa, tá? Então, existe esse caminho de você fazer uma pesquisa, que obviamente é um caminho que vai exigir um investimento maior, ou, o que eu quero passar aqui hoje para vocês, ou é um caminho que através da NeuroArc Academy a gente entende como viável, que é você pegar pesquisas que já existem, vou repetir, pegar pesquisas que já existem, você vai estudar essas pesquisas e daí você vai aplicar essas pesquisas no seu projeto. Você vai fazer um projeto baseado em pesquisas neurocientíficas já existentes. E aí, gente, na hora de você apresentar um projeto para o cliente, você não vai mais dizer, eu coloquei aqui esta cor porque eu acho que essa cor combina com, sei lá, com o quê. Não, você vai dizer, eu coloquei esta cor porque existem pesquisas que já demonstram que para este público que é semelhante ao seu, esta cor provavelmente vai despertar um determinado comportamento.
Então, você começa a fazer um projeto muito mais justificado, com uma base muito mais sólida. E isso, para quem faz projetos corporativos, por exemplo, que eu sou uma apaixonada pelo corporativo e durante muitos anos trabalhei muito com projeto corporativo, hoje eu trabalho pouquinho, tá? Porque eu tenho me dedicado muito mais à NeuroArc Academy, mas amo fazer projeto corporativo e sei que, por exemplo, quando você vai apresentar um projeto para um cliente que é empresário, ele quer saber de números, ele quer saber de justificativas, não é no eu acho. Ou você vai fazer um projeto, sei lá, para um hospital, onde você precisa realmente defender algumas decisões de projeto que vão impactar no tempo de recuperação dos pacientes, ou que vão impactar na performance dos médicos. Ou você está fazendo um projeto, sei lá, para uma escola, e uma escola que precisa ter alunos que tenham uma boa performance, que consigam absorver bem o conteúdo. Então você pode fazer um projeto baseado em evidências neurocientíficas para o aluno, durante a sala de aula, ele estar mais concentrado, por exemplo, entendem? Gente, tá fazendo sentido. Às vezes eu tô falando aqui, eu acho que neurociência é uma área incrível de estudo, nunca tinha visto nada a respeito antes de... Ah, que bom, Andressa, que bom, fico feliz. Entendem? Então a gente consegue fazer um projeto com muito mais argumentos. E, gente, quando eu vi isso, quando eu vi que isso era possível, quando eu estive nos Estados Unidos estudando lá e vendo que, putz, não tenho dinheiro para fazer pesquisa, mas eu posso usar pesquisas já existentes e, obviamente, com uma sensibilidade, né? E com uma coerência, trazer isso para os meus projetos e ter isso como argumento, eu disse, caramba, tá aí. Tá aí uma forma, inclusive, e eu senti nos meus clientes, ser muito mais valorizada. Né? Que não é aquela coisa assim, ah, mas eu acho que é amarelo. Ah, não, mas eu acho que é azul. Aí o cliente diz, ah, mas eu não gostei muito, né? Então, assim, vamos trazer argumento científico pra isso? E aqui eu tô falando de cor, que aliás, cor é um assunto bem polêmico, tá? Mas a gente pode falar sobre isso em relação aos aromas, em relação aos sons e entre vários outros elementos, tá? E é isso que eu quero trazer agora pra vocês. Ó, nenhum caso deveria ser feito projeto com base no eu acho. Boa, Sabrina. É isso aí. Eu acho fica complicado, né? Fica complicado. Bom, gente, então é apaixonante mesmo, viu? Sua paixão pelo assunto é super... Eu sou apaixonada mesmo. Hoje eu dedico minha vida a isso, gente. Então, mas assim, então, em função dessa paixão, eu também... Quem é que perguntou? Glauce, né? Quando eu vi tudo isso acontecer, né, eu vi que existia esse estudo e vi que já tinha outras pessoas no mundo estudando esse assunto, eu disse, cara, nós temos que fazer isso no Brasil. E foi aí que surgiu a ideia da NeuroArc Academy, muito pra gente conseguir juntar profissionais competentes, responsáveis, com quem a gente precisa aprender as coisas, gente. Eu aprendo todos os dias com os professores lá. Né? Então tem, como eu falei pra vocês, tem neurocientistas, tem neuropsicólogos, tem fisioterapeutas, tem profissionais de outras áreas, inclusive, que trazem também sua visão do ser humano e que é sensacional, sensacional. A gente vai sempre aprendendo. Então, é por isso que o primeiro passo, e eu já quero entrar agora no como trazer pra prática, tá? O primeiro passo que a gente acredita, eu, Priscila, acredito, mas hoje eu posso dizer em nome da NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira desse assunto, primeiro passo, é a gente reavaliando o nosso briefing, tá? Então, assim, dentro da sua própria metodologia de projeto, eu não tô propondo fazer uma coisa completamente diferente, mas dentro da sua própria metodologia de projeto, no momento em que a gente conseguir aprofundar melhor um briefing, quando eu digo aprofundar é no sentido de, lembram que no início, quando eu perguntei aqui, gente, pensa num lugar que emociona vocês, que vocês se sintam bem, algumas pessoas falaram que casa de vó, para você entender o que faz dar esse sentimento amoroso, carinhoso de casa de vó, talvez vai ser questões individuais. Talvez muito provavelmente vão ser questões individuais, porque o ser humano é individual. O ser humano tem vivências individuais. E quando a gente fala de memórias, e a gente precisa chegar nessas memórias no briefing, a gente tá falando em 3 tipos de memórias, tá? Isso é bastante importante ficar claro. 3 tipos de memórias que precisam ser descobertas a partir de um briefing bem feito. Primeiro, memórias culturais, tá? Que são as memórias relacionadas principalmente ao ambiente onde a pessoa vive. Então, é diferente eu projetar, e provavelmente as perguntas do meu briefing vão ser diferentes se eu tô fazendo
para um cliente aqui de Porto Alegre, ou se eu estou fazendo para um cliente de Salvador, ou se eu estou fazendo para um cliente da China. Completamente diferente, né? Então a questão cultural influencia muito. Uma outra questão que influencia muito é as nossas questões bem genéticas, tá? Dos nossos antepassados. É chamado de memória genética mesmo, né? Então que vem toda essa relação, principalmente com a natureza, esse bem-estar que a gente sente hoje em relação à natureza está muito influenciado porque o ser humano veio da natureza. A nossa sobrevivência está na natureza, né? E um outro tipo de memória que a gente precisa identificar no briefing são memórias pessoais, e aí tá o maior desafio, que são essas memórias que eu brinquei aqui há pouco da casa da avó. Tá, mas o que é a casa da avó pra você, Gabriela? O que é pra você, Raquel? O que é pra mim, Priscila? E no momento do briefing, a gente precisa tentar chegar nessas memórias. Claro que vai depender de cada caso, né? Vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. E eu tenho certeza que quem faz projeto residencial provavelmente já chega muito nisso. Mas por que não, às vezes, dentro de uma empresa, a gente levar isso em consideração? Qual é a memória cultural das pessoas dessa empresa para a qual você está projetando, né? Será que existem algumas particularidades pessoais que eu possa trazer para este projeto? Então, quando a gente começa a se aprofundar em briefing, aqui eu trouxe um exemplo de memórias, mas a gente pode também se aprofundar em briefing, por exemplo, em relação à saúde das pessoas. E perguntas do tipo, quantas horas você está dormindo? Né? Você tem algum desconforto? Você sente alguma coisa? Isso tudo são pesquisas, são perguntas que a gente aprende muito a fazer quando a gente está conversando com um psicólogo, por exemplo. E eu não sei se algum de vocês aí já teve que dar uma de psicólogo na hora de conversar com o cliente. Alguém aí? Só que no momento, gente, que a gente entende, então, primeiro, que é extremamente importante a gente se aprofundar no briefing, a gente precisa entender que a gente não é psicólogo. E que às vezes a gente nem vai saber perguntar direito o que a gente precisa saber. Ou às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente induz a pessoa a uma resposta que não é a real. E é por isso que a gente precisa estar em contato com psicólogos e aprender com eles como fazer isso. Ó, sempre, com certeza. Então, o primeiro passo para a gente colocar em prática é esse aprofundamento no briefing, com contato, né? Tendo esse contato com psicólogos e neurocientistas. É por isso que no nosso módulo inicial, quem for ganhar aí já vai aprender a fazer isso, tá? Porque o módulo inicial da Neuroarc Academy é princípios básicos de psicologia e neurociência. Você precisa começar por aí. Você precisa entender como que a expressão facial, às vezes, de uma pessoa já dá uma resposta. E, gente, a gente só consegue fazer isso. A gente só vai conseguir fazer um briefing bem feito e estar ali com a pessoa e captar essas respostas da pessoa se a gente aprender outras duas coisinhas que são bastante importantes nesse primeiro passo e que a gente trabalha muito isso no nosso primeiro módulo, tá? Oi, voltei? Voltei? Ai, meu Deus. Vamos lá. De novo, eu tava dizendo aqui 2 outros itens que a gente precisa aprender, tá? E que fazem parte desse primeiro módulo. Estar presente e empatia, não julgamento. Sabe por quê? Às vezes acontece de que, principalmente quem já tem muitos anos aí de projeto, talvez já deve estar habituado a resolver alguns projetos a partir da sua própria vivência. A partir de outros projetos que já deram certo. E tá tudo bem e é bacana a gente ter essa bagagem. Só que a gente precisa estar aberto, sem julgar, para daqui a pouco a gente identificar com aquele cliente é completamente diferente. Porque ele é diferente. Ou porque aquela empresa é diferente. Entendem? Então a gente tem que quebrar alguns pré-julgamentos que sem querer, de novo, sem querer, eu tenho certeza, porque eu fazia isso e não me dava conta. E a gente entra, às vezes, numa sessão de briefing e a gente já entra julgando. E a gente já entra sem querer, querendo responder pelo cliente, sabe? E pra gente fazer isso, a gente precisa aprender a estar 100% presente, tá? Então, o primeiro passo que eu queria falar aqui pra vocês é aprofundamento do briefing. Mas pra fazer isso, a gente precisa desenvolver empatia, não julgamento e estar presente. É fundamental. A gente tem que começar pela gente mesmo. Tá? Gente, o pessoal tá falando aí do áudio, mas vocês estão me ouvindo? Será que é um caso individual? Só me digam se estão me ouvindo aí.
Então esse é o primeiro passo. Vamos lá, tem mais 6 ainda que eu quero passar pra vocês. Um segundo passo, depois que a gente tem um briefing bem claro, o que é o momento de fazer, tá? É o momento de, ok, entendi como é essa pessoa, esse cliente que eu preciso projetar. Tenho ele claro, entendi. Legal, que bom que o áudio tá bom. Tenho claro como é esse cliente. Muito bem. O que eu posso trazer agora de argumento? Que eu posso linkar para este cliente e eu posso usar essa pesquisa como uma decisão de projeto. E daí, gente, eu já vou falar, na verdade falando do primeiro passo, mas eu já vou falar até os próximos 5, porque todos eles têm a ver, tá? A gente acredita que tem alguns elementos do ambiente que são áreas que devem ser consideradas em todo o projeto. Todo tipo de projeto. Independente se você está fazendo residencial, corporativo, comercial, seja o que for. Tem 5 elementos que a gente precisa se aprofundar e ir buscar pesquisas, tá? O primeiro deles, vamos ver quem sabe aí o que é biofilia. E às vezes as pessoas confundem, tá, mas biofilia é neuroarquitetura? Não! Biofilia é uma parte do estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Mas a gente reforça aqui que merece ser melhor aprofundado e melhor estudado. Por quê? Lembra quando eu falei em memórias genéticas? Muitas das nossas memórias genéticas, dos nossos antepassados, eles estão ligados com a natureza. E o estudo hoje que trata sobre este assunto é a biofilia. Biofilia. Amor pela vida. Então, se a gente começa a entender o que é vida, a gente viu que é a natureza. Então, é a nossa conexão com a natureza, tá? E quando a gente traz o design biofílico, então, a gente tá falando de trazer a biofilia para dentro dos ambientes, que faz sentido ali com o que a Gabriela falou, o uso de plantas no ambiente. Sim, olha minhas florzinhas ali. Só que biofilia não é só isso, tá? Quem for se aprofundar em biofilia vai entender o que eu tô falando. Biofilia não é só botar plantinhas dentro de um ambiente. Até porque eu posso ter um cliente que daqui a pouco me diz, putz, eu não sei cuidar de planta, não quero planta, tenho horror a planta. Mas como é que tu traz uma memória genética se a pessoa não gosta de planta? O que mais na natureza, que é da natureza, que a gente pode trazer para os ambientes que não sejam ser só plantas? Ó, a biofilia é um leque enorme, Paula tá dizendo, é exatamente isso. Então, se a gente começa a realmente explorar... E, gente, é tão apaixonante esse assunto também. Depois procure, quem se interessa por isso, procura depois biomimética. Vocês vão ver que é um outro universo absurdamente lindo, apaixonante, que é como a natureza resolve as coisas e traz. E que a gente pode trazer pro nosso dia a dia. Ó, o pessoal tá falando madeira, pedras, água, luz natural... madeira, cores. O buraco é bem mais embaixo, como diz a Cíntia, querida Cíntia. É isso, no momento... Chuva. Olha só que lindo. Quem é que botou chuva? Glaucia também. A luz. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, a gente precisa... Quando a gente vai falar do tema biofilia, e o que é legal, tá? A ventilação natural, a Paty botou. E o que é legal a gente saber? Que já existem pesquisas científicas mesmo, comprovando este impacto da natureza no corpo humano. Há muito tempo atrás. A gente vê assim, as pesquisas mais reconhecidas hoje, que são umas das mais usadas, são de 1980. Roger Ulrich, um dos grandes, um pioneiro, um cara mega, que fez grandes pesquisas, principalmente envolvendo a parte hospitalar com a presença da natureza. Então ele conseguiu fazer algumas pesquisas mensurando, por exemplo, o impacto que tinha um paciente que estava num quarto de internação com uma janela para uma vista da natureza, quando comparando com um paciente que estava numa janela com uma vista para uma parede. Diminuía tempo de internação, consumo de medicamentos, reclamação de dores. Por quê? Né? Então, quando a gente começa a ir atrás dessas pesquisas, hoje tem muito estudo na área da biofilia, por isso que é um dos assuntos que a gente precisa se aprofundar e que a gente pode sim trazer essas pesquisas para embasar as nossas decisões de projeto. Ó, os passarinhos cantando. É legal que vocês estão falando isso, porque a gente está começando a explorar outros sentidos, tá?
que não é só o visual. Às vezes a gente, sem querer, a gente fica muito no visual, mas a gente pode trazer os cheiros, os sons, como alguém aqui falou dos passarinhos, mas também da chuva. O toque, gente, o tato. O tato é um dos nossos sentidos mais primitivos, né? E não é nesse momento que a gente não pode encostar nas outras pessoas. Olha a importância que não tem o tocar em materiais, em texturas. E esse impacto, muitas vezes, é um impacto inconsciente. É um resgate, é uma conexão com a nossa essência que não é consciente. Então, aprofundamento em biofilia. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Nós temos que dar uma adiantada, porque senão vai terminar meu tempo aqui e eu não vou conseguir terminar de falar. Aprofundamento em biofilia, anotem aí, tá? Então, primeiro falamos aprofundamento no briefing, depois aprofundamento nas questões da biofilia. O terceiro que eu quero trazer para vocês, que é um outro estudo que merece a gente se aprofundar. Quando eu falei ali da gente entender e enxergar os outros sentidos, ir além do visual, podemos falar, por exemplo, dos cheiros. Aromas. E se a gente vai estudar aromas, gente, e tanto a parte de perfumaria quanto a parte de que a gente pode, por exemplo, mandar fazer uma fragrância específica para uma loja. Vocês já ouviram falar em usar os aromas, por exemplo, para o marketing? Por que isso? Porque de todos os sentidos, o olfato é aquele que mais rapidamente a gente liga com as nossas memórias. E por que isso acontece? Olha como tudo tem um porquê, tá? E é por isso que a gente precisa dos neurocientistas para nos explicarem. A área do cérebro que responde ao olfato é uma das áreas que tá lá no meinho do nosso cérebro, mais primitivas. E ela tá muito pertinho do nosso hipocampo, que é onde a gente guarda as nossas memórias. Então é muito rápido o contato. Quando você sente um cheiro, por isso que eu falei antes, o cheiro da casa da minha avó, que quando eu tinha minha avó, meu Deus, era muito rápido de eu sentir esse cheiro e me lembrar dela. Mas podem ter vários outros exemplos. Não sei se alguém aí tem um outro exemplo. Cheiro, às vezes a gente faz umas brincadeiras, umas palestras que eu dou, né? O que te lembra o cheiro de pipoca, por exemplo? Né? Aí tem gente que diz, me lembra o pipoqueiro que ficava na frente do colégio. Ou me lembra ir ao cinema, me lembra... É muito rápido, se a gente quiser explorar isso, né? Então, os aromas, os cheiros, é algo que a gente não enxerga, mas que tem um poder absurdo de impactar no comportamento das pessoas. É muito legal. Sundown. Qual é o cheiro de sundown, né? Pô, lembra praia, me carregou, ó. Quem é que disse? Alessandra, você me carregou agora pra praia. Que delícia. Ao menos tá mais quentinho. A neuroarquitetura pode estar representada em espaços públicos através do paisagismo? Claro, Flávia. Claro. Você pode fazer neurociência aplicada ao paisagismo, o que é sensacional. Tem uma aluna nossa que se dedica exatamente a isso. Cheiro e gosto do bolinho de chuva da minha mãe. Olha só que legal, gente. Só aqui na live a gente já começa. Ou, legal que a Débora botou isso, ou pode dar uma experiência ruim. E pode mesmo, tá? Então, dependendo... E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Daí, o que isso influencia num projeto, por exemplo? Você vai, sei lá, tá trabalhando com uma sede de uma empresa. Onde é que você vai botar a copa? A copa que vai ter um micro-ondas e vai chegar ali no horário das 11h30, o pessoal já vai querer começar a almoçar e vai esquentar lá uma comida no micro-ondas, só que tá do lado do outro pessoal que continua trabalhando e que só sai pro intervalo de almoço a 1h. É lógico que a gente vai criar uma distração através do aroma. Porque aquela pessoa que tá ali, não chegou o horário dela do almoço ainda, mas ela tá sentindo o cheiro da copa que é ali próxima. É lógico que ela vai se desconcentrar, vai se desfocar no trabalho, entende? Então é o ambiente que tá influenciando no comportamento da pessoa, tá? Então, vamos sempre recapitulando, tá? Pra não esquecer. Primeiro ponto era aprofundamento do briefing. Segundo ponto, aprofundamento nas questões de biofilia. Terceiro ponto, aprofundamento nos aromas, tá? Falar de olfato, isso é bem importante. Quarto ponto, que eu falei antes e que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que muda pra caramba no ambiente. O que vocês acham das cores, hein? Eu acho que cor é um dos pontos talvez mais fáceis da gente conseguir provocar uma reação completamente diferente nas pessoas. É muito diferente você pintar uma sala toda de branca ou toda de amarelo ou preto, né? Faz sentido isso pra vocês?
E eu costumo brincar que custa a mesma coisa. O custo de uma lata de tinta, quase a mesma, tá bem, tem uma pequena variação, mas assim, não é algo tão impactante numa mudança financeira, por exemplo, de uma aplicação, né? Eu até ia ver aqui o pessoal das tintas, da Hartz Tintas, tô falando aí das cores, mas assim, às vezes a gente pode provocar uma reação muito diferente na pessoa simplesmente mudando a cor. E eu tenho certeza que vocês já devem ter sentido isso. E daí, gente, quando a gente fala de cor, a gente precisa se aprofundar nisso. Por quê? Existe muita coisa que é falada sobre as cores, mas que é muito superficial. Não sei se alguém já estudou psicologia das cores, é uma das áreas, tá? Que inclusive faz parte do nosso curso também e tal. Mas a gente acredita muito que a gente precisa, na tomada de decisão sobre qual cor usar no ambiente, a gente pode sim se utilizar do que diz uma pesquisa de psicologia, podemos, mas a gente sempre precisa se aprofundar com as pessoas, identificar qual é a memória pessoal, qual é a memória individual sobre as cores. Verdade, as cores mexem com o nosso humor de forma surreal. Pois é. E às vezes, o que pode acontecer? Às vezes a gente pode botar uma cor com uma intenção. Sei lá, vou botar o azul porque eu vi que no estudo lá da psicologia das cores, o azul tende a acalmar a pessoa e é uma área de relaxamento, eu vou botar o azul. Tá bem, mas talvez... Eu tô aqui em Porto Alegre, não sei quem mais tá em Porto Alegre, acho que boa parte, né? Aqui temos 2 times de futebol muito rivais. Temos o Inter e o Grêmio, né? A cor é vermelha e a outra cor é azul. Talvez, se tem pessoas ali que curtem futebol pra caramba e que são apaixonadas pelo seu time, muito provavelmente a reação delas sobre o azul ou sobre o vermelho vai ser diferente. Concorda? Eu falo isso porque eu tenho na minha família, eu tenho os colorados doentes que eles jamais iriam permitir que eu pusesse paredes azuis, por mais que eu dissesse que é interessante ter o azul. E aí, é por isso que a gente... Voltou? A Siri resolveu aparecer aqui no meu celular de repente. E é por isso então que a gente precisa identificar com os usuários como eles vão responder a essas cores. Tem gente de São Paulo, aqui em São Paulo, corintiano não pode ver verde. Então, eu dei um exemplo que é o futebol, tá? Mas poderiam ter diversas outras referências. Então, a gente precisa sim se aprofundar e entender como que as cores podem impactar as pessoas para daí tomar uma decisão coerente. Óbvio, gente, que ninguém aqui ainda perguntou, mas é uma pergunta que sempre surge, do tipo assim, tá, mas e num ambiente que circulam muitas pessoas? Você vai ficar perguntando para cada uma qual é a tua cor preferida? Claro que não, tá? Claro que não. Aí a gente trabalha com personas e é isso que a gente aprende a fazer lá no módulo inicial quando a gente fala de briefing, tá? Personas. Tem gente de Belém, que coisa boa! As cores provocam sensação, o importante é avaliar o objetivo e procurar um equilíbrio de alguma forma. É isso, Larissa colocando. O objetivo é bem importante mesmo para qualquer decisão de projeto, né, Larissa? A gente ter claro qual é o objetivo daquele ambiente. E daí, junto com o objetivo, com as pessoas, a gente chega aí, e com as pesquisas, a gente chega aí em boas argumentações para as nossas decisões de projeto, tá? Gente, falei então aprofundamento do briefing, falamos em aprofundamento em biofilia, em aromas, em cores, sons. Falamos antes um pouquinho do passarinho. E por que as pessoas tendem a gostar de passarinho cantando? Já pararam pra pensar sobre isso? E justamente na academia a gente tem um módulo específico de sons, inclusive da música, né? A gente entender como que gente, e é impressionante os estudos que tem hoje sobre as músicas. O quanto de reações químicas acontecem no nosso cérebro quando a gente ouve uma música que a gente gosta. É impressionante. É uma descarga de dopamina que nos deixa feliz, alegre. Isso vem do ambiente. Isso a gente pode provocar intencionalmente. Então eu falei da música, mas antes deixa eu só voltar para a história dos passarinhos. Por que a gente se sente tão bem com os passarinhos? Contato com a natureza. O pessoal da Simetria Interiores falou, porque lembra a natureza, Flávio também.
Mas ó, se a gente vai, lembra a natureza, ótimo, e lembra a natureza tranquila. Não dá aquela paz de segurança, tipo passarinhos cantando é porque tá tudo bem, né? No momento, e daí vamos tentar puxar a herança mesmo, genética, né? Se a gente estivesse lá nos tempos das cavernas e tem, sei lá, um bicho feroz, provavelmente os passarinhos vão sair correndo, eles vão ficar ali cantando, né? Porque eles vão ver a situação de perigo. Então, olhem como a gente ainda herda muita sensação que tem a ver com a nossa sobrevivência. E quanto mais a gente começa a se dar conta disso, gente, mais fácil fica da gente compreender tudo na vida. E do quanto é importante a gente ter a sensação de segurança, né? O primeiro passo num ambiente, e os ambientes eles são feitos pela essência, a arquitetura, a construção, ela fez os ambientes para nos proteger. Então o primeiro ponto é você tirar qualquer tipo de insegurança no ser humano. A gente tem que se sentir protegidos. E daí se a gente entende o que é proteção para os nossos antepassados, a gente começa a ver que daqui a pouco um passarinho cantando pode ser um sinal de proteção. Olhem como é espetacular esse assunto, né? Dá pra ir muito longe. Acho que nós temos que fazer uma segunda live aqui na Redecor. Mas vamos continuar, deixa eu ir adiante. Falando para fundamento de briefing, biofilia, aromas, cores, sons. E mais um importante que está em todo o ambiente também, que a gente precisa se aprofundar e buscar pesquisas, tá? Tudo isso que eu falei tem pesquisas, já existe, tá? Não estamos inventando a roda, já estão fazendo pesquisas e pesquisa que qualquer um pode ter acesso, tá, gente? O sexto ponto é um aprofundamento na parte de formas. E quando eu digo formas, é tanto formas do mobiliário que a gente vai especificar num ambiente, quanto formas numa definição de altura do ambiente, da proporção desse ambiente, como formas no sentido de simetria desse ambiente, como formas no sentido de proporção áurea, e entra uma série de geometria sagrada, entre uma série de outros estudos que a gente super conecta com formas, e principalmente para entender qual a relação da beleza para o comportamento das pessoas. E quando eu falo em beleza, isso também tem um módulo específico do nosso curso que é só sobre isso, porque é algo hiper complexo, tá? O que é belo para mim talvez não é belo para você. Mas quando a gente entende que existem também algumas heranças que vêm da nossa sobrevivência, que tem a ver com questões estéticas de beleza, a gente começa a compreender por que algumas pessoas se sentem tão bem em alguns ambientes. Isso é sensacional. É realmente incrível. E fora que também tem muitos estudos hoje que já mostram, inclusive em relação a formas orgânicas, já que a pessoa estava falando tanto aqui da natureza, a influência das formas orgânicas no bem-estar das pessoas também. Obviamente, que nem acho que foi a Flávia que falou antes, tudo depende do objetivo do ambiente. Então, é importante a gente saber, ok, é um ambiente que você quer que as pessoas fiquem lá relaxadas, não se sintam ameaçadas de nenhuma forma. Legal, formas orgânicas. Agora, a gente pode trabalhar com pontas intencionalmente também para provocar outras experiências, tá? Outras sensações. Priscila, nos diz onde encontrar fontes confiáveis para essa pesquisa. Digo sim. Quem é que perguntou? Sabrina. Bom, na NeuroArc Academy, que é a nossa academia, a gente compartilha toda semana conteúdos. Inclusive, a gente está montando agora um canal no Spotify. A gente põe muito conteúdo gratuito, tá, gente? Quem não ganhar aí o curso, nos segue lá, NeuroArc_Academy. Vocês vão ver muito conteúdo gratuito que a gente divulga. Inclusive, semana que vem, essa semana, a gente tá de aniversário de 1 ano, mas semana que vem nós vamos fazer uma semana inteira de conteúdos que eu já convido vocês gratuitos para vocês estarem lá. Nos encontre também no YouTube também. A gente montou um canal recentezinho, mas já tem bastante conteúdo lá, tá? Mas se não, Sabrina, eu super confio na gente, no plano material que a gente tá produzindo. Mas se não, a nossa maior base hoje é a Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, tá? São os nossos parceiros nos Estados Unidos, a gente tem parceria com eles. Se você escrever no Google ANFA, Academy of Neuroscience for Architecture, se alguém puder colocar aí para o pessoal todo ter, ANFA, essa é a Academia Americana. Lá eles também divulgam alguns conteúdos, mas fora isso,
tá? Essa então é a Academia Americana. Fora isso, a gente busca pesquisas científicas, seja no Google Acadêmico ou seja no PubMed. Então são alguns sites que buscam essas pesquisas, fazem esse rastreamento por pesquisas, e daí você vai buscando a partir das palavras-chave que você quer usar nessa pesquisa. Então, por exemplo, você quer falar de biofilia, que nem eu falei. Então você pode botar em inglês, depende do site, né? Mas os que a gente usa, a maioria é em inglês. Environment, nature, biophilic, e daí ver o que aparece, tá? Mas tem muita... Gente, sério mesmo, esses pontos que eu falei até agora pra vocês, tem muita pesquisa sobre isso. É só procurar. Obviamente que ler uma pesquisa científica, e eu vou dizer por experiência própria, logo que eu comecei a fazer isso, era algo assim super complexo. Ainda mais em outro idioma, né? E é por isso que aqui no Brasil a gente tá com a NeuroArc Academy nessa tentativa de traduzir essas pesquisas, mas obviamente mostrando que a gente precisa levar esse assunto a sério, tá? Não é para tratar algo superficial. No Spotify, no nosso Spotify da NeuroArc Academy, tem lá já um primeiro que a gente botou, mas toda semana a gente vai estar colocando alguns áudios, alguns podcasts, que sempre explorando pesquisas. Então, nesse primeiro aí eu falo sobre, que tá lá já, sobre a simulação da luz circadiana. E a partir de uma pesquisa que eu peguei, detalhei, tava estudando, né? Então a gente tem essa rotina de estudos, eu estava estudando essa pesquisa e depois eu compartilhei de uma forma, com uma linguagem um pouco mais acessível em português, mas quem quiser é só baixar a pesquisa e ler ela também, tá? Então, enfim. Somente em inglês, maioria das bibliografias em inglês. E ali o pessoal da Simetria Interiores colocou o site da ENFA. Obrigada. Inclusive, esse ano eles estão fazendo a conferência internacional e vai ser online, tá, gente? Quem quiser participar da conferência, na NeuroArc a gente tá fazendo uns talks durante o período da conferência, em português daí, tá? Porque a conferência é em inglês, mas a gente vai fazer os nossos talks em português, falando justamente sobre o que está sendo falado na conferência americana, tá? Deixa eu ir para um último ponto. O último ponto, que já estamos terminando, faltam 3 minutinhos, que é justamente a parte da aplicação, tá? Então, quando a gente pega todos esses itens aqui que eu falei pra vocês, os 6 primeiros, e a gente quer botar isso de fato em projeto, a gente coloca através desta metodologia, e daí a gente consegue falar em um projeto baseado em evidências neurocientíficas, ou seja, a gente traz essas pesquisas para o nosso processo de projeto e a gente documenta isso no nosso projeto. Então você vai ter lá as plantinhas e vai ter as indicações com os numerozinhos, o que está referenciando qual pesquisa. E daí a gente faz um projeto hiper completo, hiper explicativo, onde o cliente com certeza vai ter ali uma bagagem, né, de tudo que está sendo referenciado. Faz sentido isso para vocês? Essa metodologia que eu contei é exatamente a metodologia da formação continuada da NeuroArc Academy, que quem for sorteado vai ganhar então o módulo inicial, mas depois existem outros 7 módulos que abordam todos esses assuntos que eu falei para vocês. Quem quiser saber mais, gente, é só entrar no nosso site, tá? neuro.arc.br, se alguém puder colocar aí também, por gentileza, neuro.arc.br. E já veio o avisinho aqui que tá terminando meu tempo aqui no Instagram, o pessoal da Redecore. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês, isso é uma grande paixão para mim. Me sigam lá também, arc.priscila.bank. Também compartilho muito conteúdo no meu perfil pessoal, tá? Me marquem também aí. Então, só recapitulando, para vocês concorrerem a esse sorteio, em seguida que a gente desligar aqui, façam um story, marquem @redecore oficial e deixem o perfil público para participar daí do sorteio que vai acontecer amanhã, tá, gente? Esse story precisa acontecer até hoje, final do dia. Quero agradecer demais vocês. Demais. O tempo passou voando, né? A Alessandra botou ali para nós o link da NeuroArc, para quem quiser. Simetria também. Muito, muito, muito obrigada. Da Argentina. Gente, que legal! Saber que tem gente de fora aqui. Compartilhar. Que bom. Eu que agradeço vocês. Agradeço muito o pessoal da Redecore, todas as empresas que estão envolvidas por terem viabilizado essa live. Eu amei fazer, de verdade. Espero que a gente possa nos encontrar outras vezes.
story já publicado. Vou estar torcendo por vocês, louca pra saber quem é que vai ser nosso próximo aluno. É assim, em outubro, gente, essa turma é a última turma do ano. Caso você não seja sorteado e tenha interesse, é meu convidado também para fazer o curso, tá? Com certeza vai transformar aí não só a sua vida profissional, mas também pessoal. É esse um dos maiores objetivos desse módulo inicial, tá bom? Muito bom, obrigada pelo conteúdo. Obrigada, gente. Super beijo.